Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. É uma grande bênção, é um grande privilégio poder estar aqui. É tão bom a gente nesse tempo ter ministrado tanto online, né? Lá no Carisma, lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, a gente tem feito muitos cultos online. E eu fico muito feliz de poder estar presencialmente com os irmãos nesses dias de transbordamento, nesses dias de busca à pessoa do Espírito Santo. Eu e minha esposa, como disse o pastor, nós estamos ali em Belo Horizonte, na famosa terra do pão de queijo. Quem gosta de pão de queijo aqui além de mim? Aquele pão de queijo com cafezinho, né, gente? Coisa boa. E a gente está ali em Belo Horizonte já há mais de 13 anos servindo ao Senhor, junto à Igreja Batista Lagoinha, junto ao Seminário Teológico Carisma, que é o nosso seminário em Lagoinha para formação pastoral, formação de obreiros, amadurecimento do corpo de Cristo. Já há alguns anos o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar ali trabalhando diretamente na área do ensino. E eu e minha esposa Raquel temos um ministério chamado Vento no Fogo, um ministério de ensino, onde fazemos assim como conferências, séries de ensinamento para a igreja local. E a gente tem, pela graça, pela bondade de Deus, conhecido tanta gente preciosa, tanta gente com o coração aquecido. Eu creio que no meio disso tudo que a gente está vivendo, irmãos, Deus quer nos avivar no meio disso tudo. Fala para o seu irmão assim, olha, Deus quer te avivar no meio disso tudo. E eu quero agradecer o convite do pastor Vinícius, sua esposa. Ô, gente, como é bom, né, pela internet, a gente perceber que está chegando e abençoando quem está abençoando, servindo quem está servindo. E a gente fica muito feliz por isso, feliz em chegar, como ele disse. A gente começou a bater um papo ali, tomar um café, e assim parece que o corpo de Cristo é assim, né? Parece que a gente se conhece já há algum tempo, é algo muito precioso, né? Já estava convidando aí também para comer esse pão de queijo lá em BH com a gente. E assim um tempo muito bom para a gente poder aprender e crescer. Eu quero te dar 2 recados antes da gente ministrar na palavra do Senhor nessa noite. O primeiro recado é o seguinte: a conferência do Espírito Santo, irmãos, não é à toa que a gente faz um tempo maior de ministração. Como assim? Nós vamos ter hoje, amanhã à noite e domingo à noite. Se você puder, eu quero te encorajar a caminhar conosco nesses 3 dias. Porque a gente vai a cada momento trazendo algo, trazendo uma dimensão da palavra de Deus que eu creio vai abrir o seu entendimento para a palavra. Eu creio que essa dimensão desses 3 dias, essas 3 noites, eu vou olhar você com máscara mesmo, mas com o seu rosto brilhando com a transformação de Deus. Amém? Então quero te encorajar a estar, se puder, nesses 3 dias. E o outro recado que eu quero dar antes da gente ministrar a palavra é um recado de um livro que eu escrevi junto com a minha esposa Raquel. Nós escrevemos um livro chamado De Dentro para Fora. Eu já vi há algum tempo na minha vida, gente, pessoas tentando mudar a sua vida de fora para dentro. E elas mudam roupas, mudam até rotinas. Mas o Espírito Santo, Ele não trabalha simplesmente mudando rotinas. O Espírito Santo muda o coração. Ele trabalha de dentro para fora. Por isso, nesse livro, nós trabalhamos exatamente essa dimensão do trabalhar do Espírito Santo de dentro para fora. Na segunda parte desse livro, trabalhamos, por exemplo, a ideia de como ser dirigido pelo Espírito Santo, como ouvir a voz do Espírito, como corresponder com isso. São dimensões internas que vão mudar o nosso comportamento. Esse livro foi lançado, gente, não tem nem um mês, está fresquinho, está quentinho, vai estar ali atrás disponível aos irmãos. Como é a primeira vez que eu venho na Igreja Metodista Central em Tanguá, eu vou deixar esse livro ali atrás, de graça. Ih, pastor Vinícius. Ó. Teve uns irmãos que não celebraram, porque eles pensaram assim, tem algum caroço nesse angu. Mas, irmão, o livro vai estar ali atrás de graça, você só vai deixar uma oferta de R$15. Olha o caroço no angu aí, né? Mas é um valor ali bem barato para você comprar, quem sabe dar de presente para alguém, tá bom? Você pode fazer
pelo dinheiro ou pelo aquele famoso Pix, né? Tem ali um número do Pix, você vai poder fazer por Pix se você desejar. Ou esse irmão abençoado que está do teu lado, olha para ele, olha bem nos olhos dele e fala para ele assim: estou sentindo que você vai me dar um livro no final. O pastor olhou para mim, já vou dar para ele então. Aí, ó. Esse é seu, meu pastor. Queria te chamar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, verso de número 5. 1 Pedro 2, verso 5. Se você puder, fique de pé para a leitura da palavra mesmo. 1 Pedro 2, verso de número 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Diga comigo, sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Um pouquinho mais à frente em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. A Escritura diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e o que, igreja? E sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença já está aqui. Nós percebemos isso, nós reconhecemos isso. Reconhecemos que nenhum homem pode transformar a nossa vida, mas o Teu Espírito pode mudar a nossa vida completamente. Agora nós nos desligamos de toda distração, de toda preocupação com o lado de fora, com o amanhã. Nada vai roubar a nossa atenção da Tua palavra. Senhor, nós estamos com muita fome de ouvir a Tua voz. Nós estamos com tanta fome que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. É muito interessante quando nós olhamos as Escrituras e percebemos que depois do pecado de Adão e Eva, Deus parece desejar estar junto ao povo. Deus parece desejar fazer morada junto ao povo. Quando nós olhamos o famoso tabernáculo de Moisés, nós vemos que o próprio Deus pensou aquele tabernáculo, pensou a Arca da Aliança, pensou o santo lugar, o Santo dos Santos, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Deus teve o carinho e o cuidado de mostrar cada detalhe a Moisés, para que ele pudesse estar habitando. Não partiu do homem essa iniciativa, partiu de Deus. Quando você olha todo o Velho Testamento, você percebe que não apenas Deus institui um tabernáculo, um templo, como Ele vem habitar nesse, mas não só isso. Vê nas Escrituras, a cada templo que você vê no Velho Testamento, você vê não só a presença de Deus enchendo o templo, como você também via que Deus levantava o sacerdócio. Olha para o tabernáculo de Moisés e você vai perceber que a presença de Deus é instituída no tabernáculo, mas não só a presença de Deus, mas também Deus instrui a Moisés a levantar sacerdócio. Por quê, Drummond?
porque aonde tem a presença de Deus, tem sacerdócio. Você pode dizer isso comigo? Aonde tem a presença de Deus, tem sacerdócio. Interessante que esse é um padrão nas Escrituras. A gente vê isso com o tabernáculo de Moisés. Mas quando você vai um pouco mais adiante, você percebe no tabernáculo de Davi, um tabernáculo improvisado. Davi traz a Arca da Aliança de volta a Israel, símbolo da presença de Deus. Agora, quando Davi traz a Arca da Aliança e coloca numa tenda, o que ele faz também? Ele traz sacerdotes para ministrarem a essa presença. Quando você vai para o tabernáculo de Salomão, Salomão ergue um maravilhoso templo ao Senhor. Só que ele não ergue apenas um templo onde a Shekinah, a glória, a presença de Deus vem habitar. Ele também levanta sacerdócio. Porque aonde tem a presença de Deus, tem sacerdócio. Você pode repetir essa frase comigo? É de propósito, tá, gente? É importante. Diga comigo: aonde tem a presença de Deus, tem sacerdócio. Aí nós vemos isso em todo o Velho Testamento, até que nós chegamos aonde Deus, na verdade, se manifesta de forma tão plena em Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o Verbo se fez carne e ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Jesus era o próprio templo de Deus. Uma vez Jesus olhou o templo da época e falou assim: olha, pode destruir e em 3 dias ele será reedificado. Aí os religiosos da época olharam aquela frase e falaram assim: olha, levou 46 anos para esse templo ser construído. Ele está dizendo que em 3 dias, se ele for destruído, vai ser reedificado. Só que Jesus não estava falando daquele templo físico, mas do seu próprio corpo, que ao 3º dia ressuscitou. Irmão, isso era tão forte, fica comigo, igreja. Isso era tão forte, que quando Jesus chegava, ele dizia para pessoas que muitas vezes tinham uma enfermidade, antes de curar, Jesus dizia assim: teus pecados estão perdoados. Agora, gente, olhando o Velho Testamento, nós sabemos que o único lugar onde se tinha perdão de pecados era no templo. Pegavam um sacrifício, derramavam o sangue do sacrifício, e ao fazer isso no templo, as pessoas estavam perdoadas dos teus pecados. Agora, Jesus chegava perto das pessoas e dizia: os teus pecados estão perdoados. Não era à toa que os religiosos da época ficavam loucos com Jesus, gente. Mas o que eles não estavam percebendo é que agora a presença de Deus não estava parada em um lugar, ou ela não estava residindo no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Salomão, ou em qualquer tabernáculo feito por mãos humanas. Agora a glória, o próprio Espírito de Deus estava em Jesus Cristo. Agora eu já acho que você sabe onde eu quero chegar. Por quê, Drummond? Porque é comum entre nós o entendimento, graças a Deus por isso. Qual o entendimento? Que agora na nova aliança, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles foram feitos templo do Deus vivente. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. Logo no início dessa reunião, o pastor leu um texto que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós sabemos que está dizendo acerca do Espírito, ou seja, o Espírito que habita dentro de nós vai fluir através de nós. Quem está comigo até aqui, diga amém. Agora, peraí, Drummond, na velha aliança, aonde tinha templo de Deus, tinha sacerdócio. Aí a gente chegou em Jesus Cristo e percebemos que Ele era o templo de Deus na terra. Mas Hebreus 3, verso 1, diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque aonde há templo de Deus, existe sacerdócio. Agora, quando eu e você fomos feitos templos do Espírito Santo,
irmãos, a mesma ordem se manifesta. E a ordem é que agora, eu e você não somos apenas templos de Deus, mas somos sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5 que nós lemos e repetimos, diz que nós somos pedras vivas, sacerdócio santo. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz que fomos feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Drummond, por que você está falando isso nesse primeiro dia de conferência do Espírito Santo? Porque se nós entendemos, irmãos, que somos templos do Espírito Santo, é necessário também uma restauração do sacerdócio. E é sobre isso que eu quero falar com você. Restaurando o sacerdócio. Por quê, Drummond? Porque se há um padrão entre templo de Deus e a instrução e instituição de sacerdócio, é porque há uma conexão entre a presença de Deus e o sacerdócio. Isso fica muito claro no primeiro lugar onde isso foi instruído. No famoso tabernáculo de Moisés, foi instituída uma tribo para ser a tribo sacerdotal. Entender isso, irmãos, vai nos ajudar muito a perceber a nossa tarefa hoje. Se nós queremos e desejamos viver a manifestação do Espírito Santo, quem quer viver a manifestação do Espírito Santo? Irmão, eu quero. Nós vamos perceber uma coisa: o trabalho de um sacerdote é fundamental para que a presença que está no templo, ela seja manifestada. Deus coloca a sua presença, mas também coloca o sacerdócio. Por quê? Vamos entender o que significa a palavra sacerdote. A palavra sacerdote no latim é a palavra sacer, que significa separado, consagrado. Quando você olha as 12 tribos de Israel, você percebe isso fácil. Por quê, Drummond? Porque havia 12 tribos em Israel, 12. E só uma tribo foi a tribo consagrada, separada para o sacerdócio. Quem lembra o nome da tribo aí? Pode falar alto. Tribo de Levi. Das 12 tribos, só a tribo de Levi foi separada, consagrada para aquele ofício. Interessante a gente falar isso, porque a gente percebe então que nem todo o povo de Israel era sacerdote, como é hoje. Hoje, quem recebeu Jesus e se tornou templo de Deus, se tornou sacerdote. Daqui de cima eu estou olhando, eu estou vendo vários sacerdotes e sacerdotisas do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E é muito bom dizer isso, sabe por quê, irmãos? Porque houve na história da igreja, não só da igreja protestante, como a igreja católica apostólica romana, de que só apenas alguns que ministravam a palavra eram chamados de sacerdotes. Chegou um tempo tão absurdo, irmãos, que só quem tinha a palavra para falar era chamado de sacerdote, de clero, e os outros eram leigos. Algo que biblicamente não é razoável, não é bíblico. A Bíblia traz o entendimento que Jesus nos lavou com o seu sangue e nos fez, cada um de nós, reis e sacerdotes. Ele nos separou para isso. Agora, não apenas separação. A palavra sacerdote no hebraico, ela é uma palavra chamada kohen. E o que é kohen, Drummond? A palavra kohen indica um ministro, um servo. Interessante que na época, a palavra sacerdote, na época do Velho Testamento, a palavra sacerdote não tinha apenas um cunho religioso. Ela tinha também um cunho na área do rei. O rei, ele tinha no seu reinado os seus filhos à sua direita. E ficavam à sua direita não só os seus filhos, mas os seus sacerdotes. E o que fazia um sacerdote naquela época, Drummond? Ele era chamado, irmãos, ele era como um assistente pessoal do rei. O assistente pessoal do rei era alguém que ouvia o que o rei queria e fazia o que o rei queria. Então ele assistia pessoalmente aos desejos do rei. Olha que privilégio eu tenho essa noite em Tanguá. Eu estou falando com assistentes pessoais do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Espera aí, se o sacerdote ele ouve, ele fala,
Então, irmãos, esse sacerdote, ele intercede a Deus, ele adora a Deus, mas não apenas intercede, adora a Deus, como ele abençoa o povo. Ele recebe de Deus e ele abençoa o povo que não é sacerdote. Quando a gente já começa a entender isso, a gente percebe algo, que olhando para a velha aliança, olhando para o Velho Testamento, como eu acabei de dizer, nem todo o povo de Israel podia ser chamado de sacerdote. Apenas a tribo de Levi, como acabamos de dizer, podia ter essa função. O resto, as 11 tribos, elas traziam sacrifício no templo. O sacerdote prestava adoração a Deus, ao rei, e aí o povo era abençoado. Gente, isso era tão forte, que até mesmo o tratamento com cada tribo era diferente. Se você olhar bem, na hora que Deus vai dividir as terras, é diferente quando chega no sacerdote. Porque Deus diz para uma tribo que essa tribo vai ficar com tantas terras. Ele diz para outra tribo que ela vai ficar com tantas terras na famosa terra prometida, e vai falando com cada um. Quando chega na tribo de Levi, na tribo dos sacerdotes, sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, vocês não vão ter terra, vocês não vão ter porção, eu serei a sua porção, a sua herança. Exatamente nesse lugar, irmãos, de sacerdócio, o povo vinha ao templo trazendo os sacrifícios. E eu quero falar com você sobre essa restauração de sacerdócio, olhando exatamente para o sacerdócio que começou ali no tabernáculo de Moisés. Nós vamos olhar algumas simbologias da época de Moisés e ver como isso se aplica para nós hoje. Irmãos, é muito interessante, porque o povo de Israel, ele vinha trazendo o sacrifício. E quando ele vinha trazendo o sacrifício, ele trazia o sacrifício nas mãos do sacerdote. Irmão, me dá uma força aqui rapidinho. Pega a sua Bíblia mesmo, só para a gente ilustrar. Sobe aqui rapidinho para o pessoal ver. Deixa eu fazer uma ilustração com vocês. Como é que é o nome do irmão? Ailton. O Ailton está ali, irmãos, representando o povo de Israel na época de Moisés. E eu estou aqui representando o sacerdote. A Bíblia ali é só para ilustrar o sacrifício que o povo trazia ao sacerdote. Traz aí. O povo trazia o sacrifício, o animal para ser imolado, para adorar a Deus, por perdão de pecados, por N motivos. Eles traziam o sacrifício. Nessa hora, o sacerdote, ele imolava o sacrifício e prestava aquele culto a Deus. O povo que não era sacerdote não imolava o sacrifício, não prestava esse culto, ele dava o sacrifício na mão do sacerdote e o sacerdote prestava o culto a Deus. O povo de Israel assistia. Por que, Drummond? Obrigado. Por que, Drummond? Porque não era tarefa do povo de Israel prestar exatamente o sacrifício, o culto através do sacrifício. A tarefa era de quem? Sacerdote. O povo entregava o animal, o sacerdote imolava e prestava o culto a Deus. E aquele povo, aquela pessoa podia ir para casa abençoada, porque através do sacerdote o culto foi prestado. Agora, igreja, olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não sei por que cargas d'água a igreja brasileira transportou essa mentalidade de Velho Testamento para nós hoje na Nova Aliança. Por quê, Drummond? Porque tem uma porção de sacerdote que vem para assistir culto e não para prestar culto. Eles vêm no ministério de louvor, irmãos, parece que um povo que está aqui na frente substituindo a adoração. Irmão, ministério de louvor não substitui o seu louvor, apenas representa o seu louvor.
Todos nós somos um grande ministério de adoração e louvor, aquele que era, que é e que há de vir. Então, gente, eu nunca vou entender. O que, Drummond? Eu nunca vou entender crente que fala assim: hoje o culto não foi bom. Não gostei do culto hoje. Na verdade, eu só vou entender, irmão, se for uma autocrítica. Porque se o culto foi ruim e eu sou responsável pelo culto, então eu não prestei o culto direito. Eita! Debaixo da máscara dá um sorriso assim mesmo. Culto é responsabilidade do sacerdote. Quem não é sacerdote, Drummond? Quem ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa pessoa vai sair transformada do culto que os sacerdotes estão prestando, irmão. O que vai fazer essa conferência especial e sobrenatural não é um ministro de fora, não é um grupo de louvor, é uma reunião de sacerdotes que resolveu particularmente prestar um culto àquele que é digno. Quando isso a gente começa a entender, irmãos, muita coisa começa a mudar. Porque não só o culto era a responsabilidade do sacerdócio, mas também, irmão, todo dia que você fosse no tabernáculo de Moisés, você ia ver uma fumacinha subindo. Porque era a tarefa do sacerdote queimar incenso. Todo dia tinha uma fumacinha subindo. E o que é o incenso, Drummond? É símbolo na Bíblia de oração e de adoração. Incenso na Bíblia é símbolo de oração e adoração. No templo, no tabernáculo, não poderia faltar incenso. Irmãos, eu acho muito interessante que Moisés recebeu de Deus a direção do tabernáculo, do incenso, do sacerdócio. E tudo era para ser feito não quando chegasse na terra prometida. Mas todos nós sabemos que tudo isso começou no deserto. Eita. Pastor Drummond, eu estou esperando o fim da pandemia para adorar com tudo. Não, irmão, aqui em Tanguá vai ter um incenso subindo no meio da pandemia. No meio da falta ainda vai ter um incenso subindo daqueles templos que são sacerdotes para Deus e seu Pai para sempre. Eu acho interessante quando a Bíblia fala de incenso como oração e adoração. Isso tudo está acontecendo no deserto. O incenso está subindo. O sacerdote tinha que fazer isso. A adoração é algo, irmãos, que não depende do lugar que estamos, depende de quem está conosco. Por que eu vou adorar, Drummond, no meio da pandemia, no meio do problema financeiro que eu estou passando? Porque, irmão, não é o problema que você está adorando, é o Deus que está com você no meio desse problema que você está adorando. Uau! Quando a gente começa a ser sacerdote, irmão, e o incenso da nossa vida vai fluindo, a gente aproveita cada momento. É incrível, você olha para a Bíblia tem uma receita tão simples para nós. Efésios 5, verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Igreja Metodista, a carta de Efésios não foi escrita para o ministério de louvor diante do trono, nem para o David Keelan, nem para o Fernandinho. A carta de Efésios foi escrita para a igreja. Por que você está dizendo assim, Drummond? Porque, irmão, não interessa se você participa ou tem uma voz bonita, como os irmãos aqui à frente. Cantar hinos e cânticos espirituais é o que a Bíblia ensina para eu e você sermos cheios do Espírito Santo. Isso indica o que, Drummond? Que se eu não sigo o que a Bíblia está dizendo, como é que eu vou ser cheio? Eu sei que eu estou sendo muito óbvio e simples, mas, irmão, é o óbvio e simples que muitas vezes parece que as pessoas estão perdendo.
Você sabe que às vezes eu estou num culto abençoado como esse, e eu estou no meu lugar assim, e aí acontece uma coisa. O ministro de louvor, ele faz assim, ó. Ele está tocando uma música que conhece, está na projeção ali. Aí ele fala assim: agora, irmãos, cante um cântico espontâneo ao Senhor. Aí eu, no meu lugar, já entendi o recado. Os instrumentos estão tocando, ninguém está cantando, só os instrumentos. Aí eu, no meu lugar, irmão, eu brinco que eu tenho o dom do canto. Eu fico no canto, na minha, adorando ao Senhor. Irmão, minha voz é só graça. Eu não sou afinado, mas eu já aprendi o que eu acabei de dizer. A carta de Efésios não foi escrita para quem sabe cantar, foi escrita para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Então eu estou lá no meu lugar, irmão, cantando, desafinado do meu jeito. Jesus, te adoro, te amo. Estou lá adorando. Irmão, estou ali sendo cheio do Espírito, as lágrimas começam a rolar. E eu confesso para vocês que é uma besteira o que eu faço. E é besteira mesmo. Eu abro os olhos. E quando eu abro os olhos, irmãos, que eu olho para alguns irmãos, eles estão acenando. Ele não vai cantar, não? Preguiça é cântico espontâneo, então, agora. E essa mesma pessoa que não abre a boca, ela sai do culto e fala: hoje o culto não foi bom. Não, irmão. A gente pode até estar com essa máscara aqui hoje, mas esse lugar vai se encher de um incenso, de um perfume a Ele. Porque quando isso acontece, irmãos, algo muito diferente acontece. Por favor, igreja, pega o que eu estou querendo dizer. Eu me lembro que eu estava numa igreja no interior de São Paulo. E eu vi um momento diferente. Eu vi os ministros de louvor tocando o instrumento. E eles deixaram a igreja cantar, cada irmão um cântico espontâneo. Irmão, eu olhei e eu via cada irmão cantando. Eu me lembro que uma glória de Deus encheu aquele lugar de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não tinha a ver comigo, não tinha a ver com o ministério de louvor, tinha a ver com uma igreja que entendeu o seu papel sacerdotal. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Queime incenso. Drummond, mas quando eu adoro, quando eu libero o incenso, eu mudo a Deus. Irmão, a gente não vai mudar a Deus adorando. Por exemplo, você diz: Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Irmão, Deus não fica maior quando você diz: Deus, Tu és grande. Quando você abre a boca e diz: Senhor, Tu és lindo, Ele não fica mais lindo, porque não tem como Ele ser mais lindo, irmão. Quando você diz: Senhor, Tu és maravilhoso, Ele não fica mais maravilhoso. Então, Drummond, se Ele não fica mais, por que eu digo isso? Porque quando você adora, você começa a ver a Deus maior do que você via alguns segundos atrás. E quando a sua visão é mudada, a sua vida vai começar a ser mudada, irmão. A adoração, o incenso é um canal de Deus para uma transformação do Espírito no templo, em você. Eu conheço muito crente que é templo do Espírito Santo, mas não está vendo a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque não restaurou o incenso. Porque a oração e a adoração não está sendo feita pelo sacerdócio levantado. Olha para a Bíblia e você vai perceber que o sacerdócio faz algo e a glória de Deus se manifesta no templo. O sacerdócio tinha tarefas e funções claras, porque Deus queria perdoar os pecados, abençoar o povo e habitar no meio do povo. E esse sacerdócio feito abençoava não apenas os sacerdotes, mas todo o povo. Então, primeira função de um sacerdote, prestar culto. Segunda, queimar incenso. Terceira, todo o dia. Você pode ler o livro de Levítico e você vai perceber o que eu vou falar. Todo dia havia um sacrifício chamado sacrifício de holocausto. Irmão, todos os dias o povo de Israel trazia um sacrifício.
que seria queimado no altar. A palavra holocausto significa fumaça ascendente, ou seja, fumaça que sobe. Todo dia havia um sacrifício feito, onde se tirava somente, apenas, a pele do animal. Irmão, interessante que tiravam a pele do animal para vestir o sacerdote. A pele que era tirada serviria depois para ser vestimenta do sacerdote. Guarda isso aí, vem comigo. Agora, tirando a pele, todo o sacrifício, todo o animal era queimado no altar e a fumaça subia. Redobra a sua atenção aqui comigo. Esse sacrifício tem uma pedagogia para nós hoje. Todos os dias precisamos nos lembrar que a fumaça do sacrifício, ela só tem uma direção. Ela é vertical. Ela é ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela não é uma fumaça horizontal. Ela não é para homens. Ela é para Ele. Drummond, mas você acabou de chover no molhado agora. Tudo que eu faço, aprendi desde que eu me converti. Tudo que eu faço é para Deus em primeiro lugar. Irmão, é verdade que nós já ouvimos isso. Mas na prática eu percebo que tem tanta gente se doando para isso e para aquilo. E quando é frustrado por homens, para de fazer o que ela dizia que era só para Deus em primeiro lugar. Você quer ver? Eu já vi gente, irmão, que é fumaça, sai de vertical, sai de para Deus e vai sair para onde? Para resultado. Às vezes eu percebo mulheres chegando falando assim: pastor, meu marido não é cristão, o que eu faço? Aí a gente orienta, né? Ó, irmã, anda em amor, pratica a palavra, caminha com o seu marido, ame o seu marido, aquela coisa toda. Passa um tempo, a irmã volta e ela fala assim: pastor, já tem um tempo que eu parei de andar em amor dentro de casa. Aí eu falo: irmã, por que você parou de andar em amor? Aí ela fala assim: eu parei de andar em amor porque o meu marido não muda. Ele continua a mesma coisa, pastor. Eu ministro amor na vida dele, eu derramo amor na vida dele, ele continua do mesmo jeito. Peraí, irmã, você está amando para o seu marido mudar ou para a fumaça subir ao Rei dos Reis? Eu já vi gente falar assim: eu não vou mais pregar o evangelho, trabalhar num grupo pequeno, fazer o meu ministério do louvor, porque ninguém se converte. Eu não estou vendo pessoas sendo transformadas, Drummond, e por isso eu desanimei, eu larguei, eu parei. Peraí, irmão, você não foi chamado para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Santo Espírito de Deus. Se a fumaça é para Deus, a falta de resultado não vai parar você. Eita. A gente olha para o apóstolo Paulo, gente, e a gente olha para ele e só vê os momentos de êxito, parece. Mas, gente, teve um momento que o apóstolo Paulo pregou e ele não teve aplauso, não. Ninguém glorificou a Deus, não. Teve um momento que o apóstolo Paulo pregou, irmãos, a Bíblia registra que ninguém aplaudiu. Na verdade, o pessoal pegou pedra, tacou nele até achar que ele estava morto, ensanguentado, apedrejado por pregar a palavra. Sabe o que o apóstolo Paulo fez no outro dia? Colocou uma hashtag no Twitter dizendo: parei. Mandou uma mensagem para Pedro dizendo: cansei. Foi isso, gente? O que o apóstolo Paulo fez depois foi, sabe o quê? Ele foi pregar o evangelho. Uau! Por quê, Drummond?
Porque a fumaça não é em direção aos homens, é em direção a Ele. Teve gente que rejeitou você, teve gente que machucou você, mas não perca a direção da fumaça, irmão. Nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou investir nisso. Para com isso, irmão. Olha para aquele que está recebendo a sua adoração, o seu louvor, que te conhece, que te chama pelo nome. E eu vou além, irmãos. Tem resultado que você nunca vai saber. Tem resultado que você vai saber só na eternidade, quem sabe. Lá em Lagoinha chegou um testemunho de um missionário. Olha só o testemunho, gente. O missionário recebeu uma direção de Deus para ir numa tribo. E a tribo era uma tribo canibal. Canibais, irmãos, vocês sabem, são aquele povo carinhoso. Eles não só matam, mas comem. E Deus mandou um missionário ir para lá. O missionário falou com a tribo de Jesus. E o que aconteceu, Drummond? Mataram o missionário e comeram o missionário. Antes de eu continuar a mensagem, deixa eu fazer uma pergunta que eu queria que vocês interagissem. Esse missionário foi um sucesso ou um fracasso? Sucesso ou fracasso, gente? Eles irmãos falando assim, sucesso, sucesso. Mas ninguém se converteu, gente. Mas eu acho que vocês entenderam o recado. Qual é, Drummond? Sucesso, irmãos, no reino de Deus se chama obediência. Fracasso no reino de Deus se chama desobediência. Agora, por que a gente sabe dessa história? Por que chegou um testemunho lá em Lagoinha alguns anos atrás sobre essa história? É que Deus mandou um outro missionário ir para aquela mesma tribo. O missionário chegou lá, virou para o pajé da tribo canibal e falou assim para eles. Começou a falar de Jesus, aí o pajé virou para ele e falou assim, espera aí que eu vou chamar todo mundo. Meu irmão, tem que ser muito crente para permanecer, né? Espera aí que eu vou chamar todo mundo. O pajé chamou todo mundo, virou para o missionário e falou assim, agora você pode falar de Jesus porque a gente vai te ouvir. O missionário ficou desconfiado e falou assim, mas vem cá, por que vocês estão tão receptivos para falar, para me ouvir falar sobre Jesus? O pajé olhou para ele e falou assim, olha, algum tempo atrás, veio um missionário branco igual você falar da palavra, falar de Jesus, desse Jesus aí, e nós não ouvimos ele. Nós o matamos e o comemos. Mas depois que nós fizemos isso, um homem de branco aparece aqui se chamando Jesus Cristo de Nazaré, dizendo para ouvir aquele que viria no nome dele. Irmão, esse testemunho mostra uma coisa que nós precisamos despertar. Tem coisa que você não vai ver o resultado aqui e agora, mas sua obediência não pode parar. Talvez esse tempo de pandemia, irmão, seja um tempo que você não está vendo tantos resultados assim. Não interessa. Por quê? Porque a fumaça é para adorar aquele que é digno. É o Senhor dos senhores. Então desperta. Se você foi ferido por alguém, olhe para os céus e seja curado essa noite. Seja livre disso. Aí eu investi minha vida em alguém, eu fiz isso e não deu certo, Drummond. Puxa vida, a pessoa não valorizou. Mas tem alguém que valoriza cada detalhe da tua vida, irmão. Vocês lembram de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado. Irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus,
estava ficando de pé no trono. Irmão, você sabe o que é um rei ficar de pé no trono para um súdito? Era um símbolo, era um sinal de honra ao súdito. Quando Estevão tem uma visão dos céus, Estevão está sendo apedrejado por causa do evangelho. Ele tem uma visão e ele vê o Filho do Homem de pé. O céu estava honrando Estevão, enquanto a terra estava rejeitando Estevão. Tem coisa que a terra vai aceitar e o céu não. Tem coisa que o céu vai aceitar e a terra está rejeitando. Se a sua direção de fumaça é a Ele, você não vai parar. Vocês sabem que muita gente nesse meio da pandemia não pôde fazer muitas tarefas. E eu comecei a ver uma crise, irmãos, em alguns irmãos, porque eles não podiam fazer algo do ministério deles. Tipo, liderar um grupo pequeno, não sei como é que vocês chamam assim aqui, como chama, né? Cada um tem um jeito. Lá na a gente chama de GC. Por causa da pandemia não podia liderar o grupo pequeno. Aí teve que parar o grupo pequeno, aí pandemia parou. Irmão, teve crente que entrou em crise. Sabe por quê? Porque se ele não trabalha, ele não sabe viver com Deus. Ele é um servo, mas ele não aprendeu a ser filho. Irmão, você está pregando contra o trabalho na igreja? Não, irmão, não é isso não. Eu estou pregando, irmão, contra um ativismo que não sabe ter intimidade com o Pai. Que precisa de muito agito para servir a Deus. Que tem que ter o teatro, que tem que ter o louvor, que tem que ter esse trabalho, aquele outro. Aí de repente tudo para. E aí o céu está falando assim: agora filho, eu quero que você só adora. Vem para um tempo de enraizamento. Vem para um tempo que eu estou te levantando pelo meu espírito para fazer algo diferente. Interessante que esse sacrifício de holocausto queimava, né, o sacrifício. Aí o altar ficava cheio de cinzas. Sabe o que o sacerdote tinha que fazer, gente? Todo dia também, que era todo dia o sacrifício, todo dia ele pegava uma pá e tirava as cinzas do altar. Eu gosto muito, irmão, que a Bíblia não diz que veio um vento do céu. Não foi Deus que tirou a cinza, foi o sacerdote. Bate no peito e fala assim: foi o sacerdote. Todo mundo, bate no peito aí. Foi o sacerdote. Não era Deus tirando com o vento, era o sacerdote que pegava a pá e tirava as cinzas do altar. E se me pergunta, irmão, por que ele tirava as cinzas do altar? Porque se ele não tirasse as cinzas do altar, imagina comigo, irmão, cada sacrifício imolado ali, as cinzas se acumulando, iria atrapalhar a adoração de ser feita naquele altar, pelo excesso de cinzas. Interessante. Porque sabe o que significa cinzas na Bíblia? Qual o simbolismo? Morte, luto. No Velho Testamento você vai ver isso várias vezes. Alguém morre, né? Aí a pessoa pegava as cinzas e lançava sobre ela em sinal de luto. As cinzas é um símbolo na Bíblia de tristeza, de luto. No altar, para que a adoração continuasse, não poderia haver cinzas. Agora, peraí, irmãos. O templo na nova aliança sou eu e você. No altar do nosso coração não pode ficar cinza. Irmão, quem vai tirar isso? Porque eu estou esperando Deus. E Deus está dizendo: sacerdotes, pegue a pá e tira isso do altar. Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Levante a sua mão, sentado como você está. Eu creio que há uma palavra profética sobre nós essa noite. Dispõe-te, dispõe-te.
levanta, resplandece. Você está esperando uma glória nascer, uma luz brilhar, mas Deus está dizendo: resplandece a luz que você já tem. Levanta, tira as cinzas desse altar, tira esse desânimo do altar, limpa essa adoração, porque há um tempo diferente de Deus no seu interior, irmão. Pai, sobre essas mãos levantadas eu libero nessa hora uma coroa ao invés de cinzas, uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Esse desânimo não lidado tem te atrapalhado de adorar. Esse desânimo acumulado, não lidado, não limpo, tem atrapalhado a sua adoração, mas é tempo de se levantar contra isso. Se amar, comande, aloque, amasso, amai, aramade, comaranama, suri, que alabasta. A impressão que eu tenho é como se montões estivessem sendo acumulados. Mas Deus está dizendo: limpa, filho, limpa. Limpa, limpa, limpa de novo. Limpa outra vez. Limpa outra vez. Limpa o altar, limpa. Restaura como Elias o altar, restaura. O fogo do céu ainda vai vir. Mas eu já limpei, irmão, acumulou de novo. Limpa de novo, limpa. É todo dia mesmo, irmão, é todo dia mesmo. Tem pessoas que desanimaram porque já limparam tantas vezes, estão vendo de novo acumulado, não conseguem adorar, não conseguem se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E estão parando e desanimando. Não, irmão, não. O Espírito de Deus está aqui, através de nós, nos falando: filho, levanta e limpa, porque esse altar é um altar de adoração. Meu Deus. Todo dia ele tirava as cinzas do altar. Mas para a gente terminar, o sacerdote pegava um óleo todo final do dia, e quando ele pegava esse óleo todo final do dia, ele levava para o interior do templo. Aonde, Drummond? No santo lugar. Havia o santo dos santos, havia o véu, mas havia o santo lugar com um candelabro. E nesse candelabro haviam 7 hastes, com um fogo ali. Só que, irmãos, aquele fogo tinha um combustível para se manter aceso. Esse combustível era o azeite. Sem azeite, aquele fogo ia se apagar. E o que Deus nunca permitiu, ou nunca ordenou a um sacerdote, é que o interior do tabernáculo de Moisés ficasse escuro.
Interessante, o santo lugar, ele tinha que ter a luz do candelabro brilhando todo dia. Então, o que Deus mandou o sacerdote fazer? Todo final do dia, ele vinha com azeite e colocava em cada haste do candelabro. Para quê, Drummond? Para o fogo não se apagar. Olha aqui para mim, eu vou terminar. Nós já aprendemos. Nós somos o templo do Espírito. A ordenança é simples e direta, irmão. Dentro do templo não pode ficar escuro. Fora pode até ficar escuro, mas dentro não pode ficar escuro. Dentro tem que estar tão aceso que está iluminado. O que isso quer dizer, Drummond? Que você pode estar na escuridão chamada Covid, mas dentro de você iluminado, com a certeza que aquele que começou a boa obra vai terminar a boa obra que começou. Luz por dentro. Luz na Bíblia é símbolo da palavra, é símbolo de convicção. E cá para nós, irmãos, o fogo que Deus acendeu em nós, parece que o dia a dia, se a gente não toma cuidado, parece que começa a se esfriar. Pode ser sincero comigo aqui agora. Quem nesse tempo aí de mais de um ano de pandemia teve um momento de desânimo? Levanta a mão e o pé. Todo mundo, né, gente? Pé para confirmar. Normal. A grande questão, irmão, da frieza é quando nós não deixamos ela se alojar em nós. Porque frieza vem para todo mundo. E ela não vem gritando, cheguei. Ela vem. E se não alimentarmos o fogo dentro de nós, ela vai simplesmente começar a apagar o Espírito. O que o sacerdote precisa fazer? Não é Deus. Desculpa a repetição, gente. Mas não é Deus. É o sacerdote que tinha que fazer. Ele pegava o azeite e ele levava para o interior do templo. A gente sabe que o azeite é símbolo do Espírito Santo. O sacerdote hoje, na nova aliança, eu e você, nós pegamos o azeite através da nossa oração, a nossa adoração, do nosso clamor. Você pode ficar de pé onde você está. Eu queria chamar os músicos aqui à frente. Feche os seus olhos, não olhe para mim. Não olhe para a pessoa do seu lado. Se você pode, além de fechar os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Isso, igreja, isso. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. E ao levantar das suas mãos, levante também a sua voz. Isso. Eu vou pedir que só os instrumentistas, só os instrumentos, ninguém vai cantar uma música conhecida. Vocês vão tocar, todos os instrumentos tocando. Vamos praticar essa palavra que acabamos de ouvir. Isso. A palavra funciona. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Isso, igreja, isso. Cante. Você é desafinado, perdão. Cante. Você pode não ter uma voz para cantar, mas cante aonde você está. Isso, igreja metodista em Tanguá, isso. Acompanhe os instrumentos e flua.
o seu culto. Queime o seu incenso. Anjos liberados nesse lugar. Oh! Adoração do céu com a terra. Nós queremos, Senhor. Isso, igreja, isso, cante, cante, cante. Tem gente enchendo cheia do Espírito cantando. Se você não ora em línguas, seja cheio do Espírito Santo agora. Fale em novas línguas. Sem medo, sem medo. Cante em outras línguas. Que suba o incenso.
digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Sim, Deus! Vai, meu irmão! Você pode mais! Você é sacerdote! Dia e noite, suba-te nossa adoração. Joga a tua mão lá em cima! Noite, suba-te. Queima incenso! Presta a tua adoração a Deus! Tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para ti. Só tu, Senhor, só tu é a glória. Yeah. Te exaltamos, cheira madalaba chora candeleba, reque telema chora que teleba. Do teu Deus, te Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ei, o Senhor tem dia
dias. Ah, Pai, o Senhor tem horas, minutos. E aprove o Senhor nesse tempo chamado agora, nos tocar de forma tão poderosa. Esse é só o começo de uma grande chuva. Esse é só o começo. Esse é só o começo. O rio que sai daqui passa por debaixo das portas, mas vai tomando forma, se tornando caudaloso, e ele toma os artelhos, os joelhos, os lombos, até perdermos o controle. Ei! Hoje é só o começo. Hoje é só o começo. Pai, muito obrigado por essa noite. Oh, Pai, que esse culto, Senhor, vá junto conosco. Pai, que o Senhor restaure lares, casamentos, ministérios, pessoas, vidas, o propósito dessa igreja. Oh, Pai, continua falando. Abre os céus sobre nós. Senhor, guarda agora o teu povo de volta para casa. Livra de toda violência, de todo homem mau. Blinda o teu povo agora. Acampa os teus anjos à volta do teu povo. Cerca a nossa casa. E continua fazendo chover sobre nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Despede o teu povo em paz. E agora que voltamos para o campo missionário da nossa vida, para o lugar que o Senhor tem determinado que sejamos igreja, templo, para exercer o sacerdócio que o Senhor tem nos convocado a exercer. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a doce, rica e eterna comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, meu irmão, desde hoje e para sempre. Amém. Amém.